pessoal, boa tarde. Uma boa tarde já a todos. É um imenso prazer poder estar aqui para falar um pouco desse contexto de ecossistema e o que alguns cases, né, nós estamos implementando em várias regiões do Brasil. Eu estou recentemente, em torno de 6 anos, atuando no ecossistema do estado do Paraná, especificamente na cidade de Curitiba, onde nós temos diversos ecossistemas rodando no estado como um todo. Mas aqui eu não vou falar especificamente só de cases, né? Antes de falar sobre questões de case, botou aqui a apresentação? Como é que... Opa, deixa eu só voltar aqui. Antes de falar de cases aqui, eu vou tratar de um storytelling, digamos assim, mas antes de falar de cases, eu gostaria de falar de casa. É com muito orgulho que eu falo que eu sou petropolitano e eu venho em palestras em vários lugares do Brasil e todas as cidades que eu tenho oportunidade de levar tecnologia, de levar conceitos de inovação, é um grande privilégio dizer que eu sou petropolitano. E foi aqui, nessa cidade, que eu desenvolvi a vocação para a área de tecnologia. Foi aqui que eu tenho grandes amigos, nós temos aqui um ecossistema brilhante. E estar aqui agora, palestrando para vocês, falando um pouco desse projeto, para mim é um orgulho imenso. Então, quando a gente fala de ecossistema, o que seria um ecossistema de fato? Principalmente o ecossistema falando de smart cities, falando de cidades. 3 elementos estão extremamente ligados ao conceito de cidades inteligentes. Estamos falando de atores, conexão e propósito. Para dar uma visão mais simples, para que vocês possam entender isso de uma forma simples, imagina uma floresta, onde nós temos árvores, onde nós temos rios, onde nós temos plantas, onde nós temos animais. Uma árvore por si só não é um ecossistema. Todas essas conexões, todos esses elementos integrados, de fato, transformam uma floresta num grande ecossistema. E é assim que funcionam as cidades. Governos, universidades, empresas, tecnologia, infraestrutura, todos esses elementos interconectados, de fato, trazem uma perspectiva de cidade. E quando a gente fala do contexto de cidade, eu trago para uma visão empresarial. E, obviamente, alguns players, algumas empresas que são líderes no mundo hoje, utilizam conceitos de ecossistema. Todos aqui conhecem o Alibaba? Se a gente olhar hoje, o conceito de ecossistema está ligado a consumidores, comerciantes, logística, pagamento de serviços. É um ecossistema. Quando a gente fala hoje de Apple, normalmente a gente usa ou vê o smartphone, vê o tablet, vê os hardwares desenvolvidos pela Apple. Mas a gente está falando de dispositivo, está falando de plataforma, está falando de um grupo imenso de desenvolvedores que desenvolvem aplicativos para um ecossistema Apple, serviços e, efetivamente, o usuário na última ponta. Só para vocês terem noção, o ecossistema da App Store, né, da Apple Store, movimentou em 2025 mais de 1,4 trilhões de dólares. Eu não estou falando de venda de smartphone, não estou falando de venda de hardware. Eu estou falando de venda de software. Estou falando de desenvolvedores que desenvolvem para o ecossistema da Apple. E quando a gente enxerga isso da perspectiva de cidade, nós temos, de uma forma muito comum no Brasil, não só no Brasil, em experiências também internacionais, um modelo ainda analógico de gestão, onde a gente está falando que as cidades operam em silos. As secretarias não se conectam. Segurança não fala com trânsito não fala com defesa civil, e esse ecossistema não funciona na prática.
A modelagem das cidades inteligentes, que é uma especialidade minha, eu atuo em projetos de cidades inteligentes há mais de 20 anos. Tive a oportunidade de desenvolver vários projetos de cidades inteligentes no Brasil. Eu não vi até hoje nenhuma cidade que prospera com o conceito de Smart City sem um contexto de integração, sem um contexto de atuação em rede, sem um contexto de interoperabilidade, sem um contexto de trabalhar o cidadão como centro, porém, todos os elementos trabalhando de forma integrada. Foi em Barcelona que eu tive grandes experiências em relação a ecossistemas. Há muitos anos eu participo de eventos em vários lugares do mundo, mas foi em Barcelona, no Smart City Expo, evento que acontece todo ano, é o maior evento de Smart City do mundo. E nos últimos 5 anos consecutivos eu tenho participado desse evento. E lá a gente consegue ver na prática, vivenciando, no dia a dia, como o ecossistema de empresas, de universidades, de pesquisa, de cultura, operam dentro desse contexto integrado. Petrópolis não é diferente nesse sentido. Nós temos aqui todo esse ecossistema, como Serratec, as empresas de tecnologia, o LNCC. Só que diferente de Barcelona, aqui eu tenho a oportunidade, de ver os projetos rodando na prática. Através da liderança aqui, do Coronel Simão, meu amigo pessoal, que vem desenvolvendo projetos de excelência. Parabéns, Simão. Eu venho estado em várias regiões, em várias cidades, e eu não deixo de falar de Petrópolis e do ecossistema que vocês criam e mantêm. Projetos nesse sentido, com essa conexão, digamos assim, mais integrada, dentro de uma perspectiva mais abrangente, o projeto do 22 Arroba é um projeto que contrastou muito com o contexto que eu vejo em Petrópolis hoje. Essa região, não sei, quem já ouviu falar sobre o projeto do 22 Arroba? Ninguém viu, né? O projeto do 22 Arroba era uma área industrial totalmente degradada. E nessa área foi construído uma estrutura pelo governo, pelas empresas, pelas universidades. Foi criado moradias nessa região para absorver capital que vem de fora, de outros países. E o 22 Arroba hoje é um modelo para ser seguido internacionalmente. Lá, todos os atores operam em consonância. Centro de desenvolvimento hoje da Microsoft na Europa fica em Barcelona. Centro de desenvolvimento e tecnologia da Indra fica hoje em Barcelona. Alguém aqui conhece a empresa chamada Indra? Poucos conhecem. É uma empresa que tem mais de 50 mil colaboradores. E cerca de 10 aviões hoje que voam no mundo têm tecnologia da Indra embarcada. Então a gente está falando de contextos muito interessantes que a gente tem como prática. Vamos sair da Europa e vamos falar em cidades mais próximas. Curitiba. Foi lá que a gente implementou o nosso conceito, nossa modelagem na minha empresa, a Metrópolis. Eu estou fisicamente incubado dentro do Parque Tecnológico em Curitiba. E lá nós sabemos como a cidade é desenvolvida do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de mobilidade. E a gente recebeu um desafio muito grande há 3 anos atrás, através do prefeito Rafael Greca, que ele queria terminar a gestão dele entre as cidades mais inteligentes do mundo. E a gente trabalhou um projeto chamado Hipervisor Urbano, dando a capacidade de integrar todas as secretarias, todos os sistemas, todas as plataformas tecnológicas dentro de uma plataforma única, de forma que eu consiga orquestrar tudo o que acontece na cidade sem entrar em diversos sistemas distintos. Esse desafio foi dado e a gente teve a oportunidade de ser reconhecido em 2023, Curitiba, a cidade mais inteligente do mundo, no prêmio da Smart City World em 2023 em Barcelona. Esse contexto de cidades como Barcelona ou cidades como Curitiba
às vezes pode se distanciar um pouco da nossa visão. Petrópolis, a nossa região serrana, cidade de 400, 500 mil habitantes. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês mais um case. Cidade de Ponta Grossa. Essa cidade eu tenho muito carinho, porque em 2021, quando a prefeita assumiu a cidade de Ponta Grossa, ela veio no Rio de Janeiro beber da água aqui dos centros de operações, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente recepcionou ela aqui, a gente levou ela para conhecer essa modelagem e foi criado um ecossistema muito forte a partir de 2022. No ano seguinte, 2023, Ponta Grossa foi eleita entre as 21 comunidades mais inteligentes do mundo. E nos últimos 4 anos consecutivos, ela está nesse ranking das cidades mais inteligentes do mundo. E sabe o que me chama a atenção, pessoal? A prefeita tem 78 anos de idade. E a gente vê alguns prefeitos e prefeitas na era digital que ainda são analógicos. Nós vemos alguns secretários que ainda são analógicos. Nós vemos algumas mentalidades de gestão de ecossistema de cidade que ainda são analógicos. Nós tivemos aqui agora uma palestra falando muito sobre inovação, sobre inteligência artificial, sobre a modelagem que vai reger o futuro. E aí eu já começo a conectar com o nosso município, conectar com as nossas necessidades. Como que nós vamos manter ou reter a mão de obra de qualidade da nossa cidade sem que a gente não consiga criar um ecossistema eficiente? Muitas das vezes as cidades de interior exportam material humano, capacidade, para outros estados, para outros países, por falta de um ecossistema eficiente. Muitas das vezes o empreendedor ele tem que sair do estado do Rio de Janeiro para empreender em outros estados porque ele tem a sensação de falta de segurança. Imagine os senhores como empresários. Vocês colocariam uma empresa dentro de uma cidade onde não tem segurança? E como que eu não vou vincular segurança pública com desenvolvimento econômico? É impossível olhar a nossa cidade sem esse ecossistema. E mais uma vez eu parabenizo aqui o Serratec, agora em nome da Thaís, por conta de eventos como esse, que fazem com que a gente pense na cidade, que a gente saia daqui pensando como que eu vou fazer para me manter nesse município, ou como eu vou fazer para reter o meu filho aqui, para que ele não precise ir embora, para que ele possa ficar aqui na cidade e a cidade seja, de fato, desenvolvida. Saindo de Barcelona, Curitiba, Ponta Grossa, eu volto para a nossa cidade. Se a gente olhasse aqui, né, eu fiz aqui uma visão sobre um pouquinho do nosso território, aqui não falando só de Petrópolis, mas falando um pouquinho também da região serrana. Mas a gente tem vários vetores: ciência e pesquisa, turismo, governo e sociedade, empreendedorismo, educação, tecnologia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui se enquadram em um desses vetores. Vocês fazem parte desse ecossistema em alguma área. Né? É um prazer aqui também estar palestrando aqui para a Carol, minha sobrinha, né, que faz parte do governo. E falar aqui de ecossistema, a gente está falando de todos os atores. Então, quando a gente envolve Serratec, as empresas de tecnologias, as startups, o LNCC, não tem como falar hoje de tecnologia no mundo, sem falar do Laboratório Nacional de Computação Científica. Eu não estou falando hoje de olhar Petrópolis, eu estou falando de olhar o Estado, eu estou falando de olhar o Brasil, eu estou falando de olhar o mundo. Estamos falando hoje de inteligência artificial. A maior dificuldade hoje de desenvolver inteligência artificial não é mais a tecnologia software, é o poder computacional. É hardware, é processar. Então, se a gente olha todo esse ecossistema, e eu olho Petrópolis hoje como um grande vetor nesse sentido, e eventos como esse potencializam isso. Só que nós precisamos pensar como ecossistema. Indo para minhas considerações finais, a Thaís falou assim, ó, você vai ter um período aí, tempo curto. Eu falei, Thaís, fica tranquilo, porque
Eu lido com startup, então estou acostumado com pitch é 5 minutos. Então, se me der 20 minutos aqui, eu tô rindo à toa. Então, pessoal, e como sabemos que tudo isso funciona? Como nós sabemos que o ecossistema funciona? Quando a gente fala de empresas, a gente fala da Apple, que funciona. Uma das empresas com maior valuation a nível mundial. Quando a gente fala de outros ecossistemas em outras cidades, eu demonstrei para vocês que funciona. Porque as cidades ganharam prêmios, as cidades estão hoje entre as comunidades mais inteligentes do mundo. Mas falando de Barcelona, Curitiba, Ponta Grossa e Petrópolis, que eu posso falar com propriedade da minha cidade, não existe ecossistema que funcione sem o cidadão. Não tem política, tecnologia, inteligência artificial, não existe nada nesse mundo que seja mais importante que o cidadão. Se o seu cidadão na sua cidade não está feliz, não adianta política, não adianta ecossistema, não adianta nada. Se você precisa exportar a mão de obra para fora, não adianta nada. Se você não tem segurança na sua cidade, não adianta de nada. Se você não tem saúde, se você não tem educação, não adianta nada. E o que eu trago para vocês aqui, nessa curta mensagem, é de fato olhar Petrópolis e a nossa região serrana com grande pertencimento. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Entenda o potencial que nós temos. Entenda onde a gente pode chegar. Entenda o nosso capital humano. Entenda as tecnologias que aqui nós desenvolvemos. E planeje o futuro da nossa cidade e o seu futuro com uma visão integrada. Nós somos colaborativos. E não existe hoje cidades inteligentes sem o conceito de ecossistema. Está aqui o meu contato. Foi um grande prazer poder estar com vocês aqui nesse pitch, né? E falar um pouco sobre esse cenário e sobre essa experiência que eu tenho vivido, né? E, mais importante de tudo, nasci, cresci e vou morrer aqui na cidade de Petrópolis.